Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqueles que estão acompanhando também a transmissão, que a bênção de Deus alcance a cada um. Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo a Epístola de Pedro, e vamos hoje concluir, com a graça do Senhor, esse segundo capítulo. Percebam, queridos, que Pedro, escrevendo pelo Espírito de Deus, escreveu esse capítulo muito parecido com a Epístola de Judas, uma relação muito clara de alguns dos versículos com a Epístola de Judas. Ele começa falando sobre o surgimento dos falsos mestres, fala também sobre o juízo de Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. E ele mostra aqui 3 exemplos do juízo de Deus. Deus não poupou os anjos que se rebelaram. Fala sobre o dilúvio e também Sodoma e Gomorra. Então Deus é um Deus santo, bom, gracioso, misericordioso e justo. E a Bíblia diz, inclusive, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é uma palavra de alerta. Verso 9 diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e Pedro cita Noé e cita Ló, naqueles 2 contextos. E aí ele passa a falar a respeito do caráter desses falsos mestres, e eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Olhando aí na sua Bíblia, verso 9, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E aí vou ler a partir do verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. A Bíblia até fala em outro momento: os que se embriagam é à noite que se embriagam. Aqui, esses atrevidos praticavam essas coisas em pleno dia, à vista de todos, porque não tinham temor de Deus. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto
proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ó, meus irmãos, com temor e tremor, lemos a palavra de Deus, e que Ele nos conduza em graça agora na exposição bíblica. Oremos ao Senhor. Ó Deus, aqui estamos porque fomos convocados pelo Senhor. O Senhor é o condutor do culto. Nós respondemos ao Senhor, nós respondemos à palavra do Senhor com adoração, com louvor, com confissão, com dedicação. E agora, quando Tua palavra foi lida e será exposta, nós queremos ouvir a Tua voz. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos a Tua instrução. Aqui temos uma palavra de advertência. Inclina o nosso coração, Senhor, para só temer o Teu nome, e que andemos nos Teus caminhos e vivamos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta. Eu li na versão revista e atualizada, mas durante a exposição farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Queridos irmãos, tenho falado aqui, mostrado a diferença entre a primeira epístola de Pedro e a segunda. A primeira epístola de Pedro é uma epístola de encorajamento em um contexto de perseguição, e é uma palavra de encorajamento. Pedro, inclusive, é conhecido como o apóstolo da esperança, e ele fala sobre a bendita esperança em meio ao sofrimento. Essa segunda carta é uma carta de advertência, por causa dos falsos mestres que tinham invadido as igrejas. E eu queria chamar a sua atenção para um fato que é importante a gente entender. Esses falsos mestres estavam usando as escrituras sagradas, agora torcendo o sentido das escrituras. Capítulo 3, Pedro diz que Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis e que esses ímpios, eles torcem esses ensinamentos, eles adulteram esses ensinamentos para a sua própria condenação. Então é nesse contexto. O apóstolo Paulo havia advertido pessoas dessa região da Ásia Menor, quando falou aos presbíteros de Éfeso: depois da minha partida surgirão lobos que não pouparão o rebanho. E disse mais: é do meio de vocês que se levantarão esses lobos e esses falsos mestres. Então nós precisamos estar acordados, com os olhos abertos e atentos, e devemos ser cativos à verdade da palavra de Deus. Então, recapitulando rapidamente o que vimos nesse primeiro capítulo, como eu disse, uma palavra de exortação. Primeiro, Pedro fala sobre o surgimento dos falsos mestres. Assim como na antiga aliança levantaram-se falsos profetas, agora falsos mestres também se levantaram. E a palavra aqui é cuidado com os falsos mestres, porque a teologia e a ética deles estão erradas. A ética precisa ter como fundamento a teologia, a boa teologia, a verdade de Deus. Então eles
adulteravam a teologia e, obviamente, que tinham uma ética frouxa. O ensino estava errado, a teologia estava errada, a ética estava errada e a motivação estava errada. A motivação não era a glória de Deus, a motivação não era o bem da igreja, a motivação deles era o benefício pessoal. Eles estavam pensando, e Pedro diz aqui muito claramente, estavam pensando em ganhar dinheiro. Eles queriam poder, popularidade e dinheiro. Eles estavam usando as pessoas. E aqui há uma clara advertência. O que movia esses falsos mestres não era a glória de Deus, a motivação não era agradar a Deus, honrar a Deus, a motivação não era ver uma igreja edificada, a motivação era supostos benefícios pessoais. E aí depois, dos versos 4 a 11, essa primeira parte, versos 1 a 3, versos 4 a 11, ele fala sobre juízo para os ímpios. E o juízo é certo e líquido, se não se arrependerem. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a descrição do caráter dos falsos mestres. Queridos, nós falamos aqui há 15 dias que os falsos mestres, eles são fortemente denunciados nas Escrituras Sagradas. Olhando para o Novo Testamento, o Senhor Jesus denunciou, os apóstolos autorizados pelo Senhor também os denunciou. E aqui, atentem bem, a partir do verso 10 até o final, verso 22, a descrição do caráter desses falsos mestres. Em primeiro lugar, fala de sua conduta pervertida. Ele utiliza aqui a palavra maledicência. Olhem comigo versículos 10 e 11. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestes, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Naquele contexto, Pedro estava dizendo que eles não respeitavam e nem recebiam a autoridade dos apóstolos. Havia sendo introduzido na igreja uma espécie de gnosticismo ainda incipiente. E esses gnósticos diziam e falavam de um conhecimento tão profundo que nem os apóstolos tinham esse conhecimento. E a palavra aqui é difamar, falar mal dos outros. Então eles não respeitavam a autoridade dos apóstolos, falavam mal. Isso me faz lembrar o ensinamento na terceira epístola de João, quando João fala a respeito de um membro da igreja chamado Diótrefes, que não queria receber aqueles pregadores itinerantes, aqueles missionários itinerantes, aqueles evangelistas, não queria recebê-los na igreja, e ele se levantava contra aqueles que acolhiam esses missionários. E João chega a dizer que escreveu para Diótrefes, mas é como se ele tivesse engavetado aquele documento. Ele não respeitava a autoridade de João. E é interessante, quando João escreve a terceira epístola, ele se apresenta como o presbítero, e todo mundo sabia quem era o presbítero. João foi uma liderança respeitável na igreja, mas havia lá um líder na igreja, um mau líder, que não respeitava a autoridade e certamente procurava difamar o apóstolo João. Esse é um pecado grave, queridos irmãos. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 6, que o Senhor Deus abomina essa prática da maledicência, de jogar uma pessoa contra a outra. Escute isso, isso é abominável aos olhos de Deus. É quando alguém deixa de ter respeito pelos outros e não se preocupa com os outros e despreza os outros e macula o caráter dos outros. Segundo lugar,
queridos, o segundo aspecto aqui no versículo 12, era o pecado da blasfêmia. Esses, porém, como animais irracionais, verso 12, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. O que João está dizendo, embora eles se arvorassem por causa de um suposto conhecimento, de um conhecimento profundo, Pedro está falando aqui pelo Espírito de Deus, que eles eram ignorantes, que eles falavam mal de coisas que não entendiam, de coisas profundas da revelação de Deus que eles não entendiam. Terceiro aspecto, terceira marca do caráter deles, era o pecado do adultério. Vejam versículos 13 e 14. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Quando você vai para a epístola de Judas, lê o versículo de número 12, vejam a semelhança, e Judas parece trazer luz a essa palavra escrita por Pedro. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. O que Pedro está dizendo aqui, vejam queridos, estamos falando no contexto da igreja, falsos mestres, gente que inclusive cita a palavra de Deus, gente que cita o nome de Jesus, gente que cita verdades que estão nas escrituras sagradas, mas porque não tem caráter, porque não tem vida, porque não tem temor de Deus, porque são homens impuros, são mestres impuros. Vejam o que a palavra de Deus diz com clareza e com contundência. Diz aqui, eles se infiltram, e a ideia é, se houver uma brecha, uma oportunidade, eles se aproveitam. Poderíamos utilizar aqui a palavra sedução. Eles são sedutores, eles buscam, e é impressionante isso, a prática tem mostrado isso, e as escrituras acima de tudo estão falando sobre isso. Eles buscam pessoas fragilizadas, carentes, vulneráveis. Esses falsos mestres, que até, volto a dizer, falam o nome de Jesus, mas são falsos mestres, são sujos, são imundos. Eles querem o dinheiro das pessoas, eles querem a admiração das pessoas, e eles querem o corpo das pessoas. Adúlteros, aproveitadores, sedutores, líderes que se aproveitam muitas vezes de sua eloquência, do seu papel de destaque, de suas promessas, de sua lábia. São enganadores, são caçadores de pessoas fragilizadas e são aproveitadores. Eles querem sugar as pessoas, tirar os bens das pessoas, e seu patrimônio vai aumentando.
e enganam as pessoas, seduzem as pessoas, se aproveitam das pessoas, deitam-se com as pessoas. É essa a ideia do texto, queridos irmãos. Em quarto lugar, o texto fala sobre a apostasia. Versos 15 e 16. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento da injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A ideia aqui é: eles abandonaram o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão. Nós precisamos entender aqui a apostasia. Um apóstata, ele nunca foi convertido, porque um convertido, alguém que foi amado pelo Senhor antes da fundação do mundo, alguém por quem Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo, alguém que foi escolhido por Deus graciosamente, alguém que foi chamado eficazmente pelo Espírito Santo e em cuja vida foi aplicado o sangue de Jesus, alguém que foi justificado, declarado sem culpa, porque recebeu da justiça do Senhor Jesus, que teve o seu tratado de dívida encravado e que foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse jamais será separado do amor de Deus. Jesus disse: ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. No entanto, o apóstata é alguém que recebeu a instrução da verdade, professou a verdade, participou inclusive da vida da igreja, dos sacramentos, mas nunca foi convertido. O apóstolo João, capítulo 2 da sua primeira epístola, fala a respeito de pessoas assim, de apóstatas. Vejam lá, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 19. Vou ler o verso 18 também. Filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aqui os versículos 15 e 16 apresentam um modelo de impiedade. Vejam como Pedro aqui assemelha o homem ímpio do seu tempo ao profeta Balaão. O profeta Balaão simboliza tudo que é falso, tudo que é pernicioso que pode haver em um profeta. Depois você pode ler a história de Balaão, Números, a partir do capítulo 22 até o capítulo de número 26. Quando o povo de Israel estava caminhando para a terra prometida, o Senhor Deus cumprindo a sua promessa, a sua palavra, o povo de Israel já havia vencido Jericó, depois Ai, e Balaque, que era o rei de Moabe, estava assustado com a passagem do povo de Israel e a invasão de Moabe. Então o que ele fez? De forma astuta, ele contratou um profeta, um falso profeta, chamado Balaão. E ele chamou Balaão e fez uma oferta a ele, em dinheiro, em bens, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão sabia disso. Quando ele recebeu essa proposta, ele disse: não posso fazer isso. Mas sabe o que é a oferta tentadora? E Balaão disse: vou consultar o Senhor. Olha, é a mesma coisa de quando você sabe que está fazendo uma coisa errada e diz: mas eu vou orar a Deus. É como se Deus mudasse a sua palavra para satisfazer o seu desejo. Então Balaão foi, e o Senhor disse que ele abençoasse o povo. Só para resumir a história,
Balaão, inclusive, foi repreendido por sua mula. Imagine, o texto diz aqui: um animal mudo falou para acordar o profeta por causa da sua insensatez. Mas a oferta de Balaque era muito grande. Só que cada vez que Balaão era convocado e contratado para amaldiçoar o povo, ele abençoava o povo. E Balaque ficou furioso. Mas Balaão não se esqueceu da oferta, daquele prêmio que é chamado na Bíblia de o prêmio da injustiça. Então, queridos, atentem bem para a insensatez de um falso profeta. O que ele fez então? Já que eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, ele incitou os filhos de Israel a se casarem com mulheres pagãs. E esses que se casaram com mulheres pagãs tornaram-se idólatras. Vejam a intenção maligna de Balaão. Já que não posso amaldiçoar esse povo, então vou incitar esse povo à idolatria, que eles abracem as práticas pagãs e se curvem diante dos falsos deuses. E foi o que aconteceu. E aqui ele está comparando esses falsos mestres e assemelhando a Balaão. Balaão é marcado pela sua ambição, um homem ambicioso, e Balaão ensinou Israel a pecar. Um profeta, ele deve falar a palavra de Deus, um profeta deve instruir o povo, um profeta deve dizer: assim diz o Senhor, deve ensinar a verdade de Deus, chamar o povo para perto de Deus. Mas um falso profeta ensinou o povo a blasfemar contra o Senhor, a praticar a idolatria. E aqui ele faz essa comparação: abandonaram o reto caminho e seguiram pelo caminho de Balaão. Queridos, esses são os falsos mestres, e eles estão aí. Esse é o espírito do anticristo, e eles estão aí, e eles estão nas mídias, estão nas redes sociais, estão usando os meios de comunicação, falando do nome de Jesus, usando inclusive a Bíblia. Mas prestem atenção nesses falsos mestres, eles não fazem uma exposição bíblica. Eles pegam textos isolados, textos fora de contextos. Eles criam a sua própria doutrina. Vejam, esses falsos mestres, eles não falam contra o pecado. A pregação dos falsos mestres são apenas as coisas boas que as pessoas querem ouvir. Eles falam sobre saúde, eles falam sobre propriedades. Você terá um melhor emprego, você terá um carro novo, você terá uma casa nova, você terá dinheiro, seu salário será multiplicado, e as pessoas estão correndo atrás dessas coisas. Mas eles não falam a respeito do arrependimento, a respeito da necessidade do novo nascimento, de um novo coração, de uma mudança de vida, de uma vida aos pés de Deus, de uma vida no temor do Senhor. Eles não confrontam o pecado, é um evangelho açucarado. Há outros falsos mestres também sutis, que estão fazendo com que as pessoas desacreditem da Bíblia. Aqueles que estão dizendo: olha, esqueça o Velho Testamento, nós não precisamos nada do Velho Testamento. Pessoas que estão retalhando a palavra de Deus, que estão querendo dar uma nova interpretação às Escrituras Sagradas. Gente eloquente, gente que reúne muita gente, falsos mestres, falsos profetas. E a palavra de Deus nos faz essa advertência: cuidado, não se deixem iludir, não se deixem seduzir por palavras galanteadoras, por palavras bonitas, por promessas mentirosas, ilusórias. E esse é um chamamento para que sejamos mais e mais apegados à palavra de Deus, queridos. Nós precisamos examinar as Escrituras, precisamos fazer como os irmãos de Bereia, conferir Escritura com Escritura para ver se de fato é assim. Precisamos nos apropriar dos meios de graça, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, receber a boa instrução. Nós precisamos aprender o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas nos serão acrescentadas.
Nós precisamos aprender a gratidão, como ensinou Paulo. Ali estava, pela graça de Deus, um apóstolo verdadeiro, autêntico, um pregador temente a Deus. Era um pecador, mas resgatado pelo Senhor. Sua vida foi mudada radicalmente. Você encontra algumas afirmações de Paulo, como ele falou aos presbíteros de Éfeso. Vocês sabem como foi a minha conduta desde o primeiro dia até agora. Escrevendo aos Tessalonicenses: nós não chegamos aqui com as mãos vazias, nós não exigimos nada de vocês, nós não tiramos nada de vocês, muito pelo contrário, nós oferecemos algo. Olhem para os apóstolos do Senhor Jesus, olhem para a igreja do Senhor Jesus. O verdadeiro evangelho não faz barganha, e o verdadeiro evangelho é pregado por líderes tementes a Deus, que andam no temor do Senhor e que dependem do Senhor, cuja motivação é a glória de Deus, é agradar a Deus, e é o bem da igreja, é a edificação da igreja. Oh, queridos, em quinto lugar, os versículos 17 a 22 nos diz que esses falsos mestres, eles são perigosos. E atentem bem aqui para os perigos que representam seguir um falso mestre. Pedro aqui está denunciando esses falsos mestres. E ouça com atenção mais uma vez, verso 17. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos, de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Então imagine, alguém está se afastando dos que vivem no erro, mas eles são iludidos por esses falsos mestres, eles são enganados, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo, e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. E isso é muito grave, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia dado. Pedro, de forma contundente, ele denuncia esses falsos mestres, e ele fala aqui a respeito do perigo. Em primeiro lugar, verso 17, fala que eles frustram as pessoas. Queridos, hoje pessoas estão frustradas. Pessoas estão dizendo: eu fui enganado, eu fui enganada. Pessoas que ouviram falso evangelho, o evangelho das coisas, o evangelho adulterado, o evangelho raso. Pessoas hoje estão frustradas, não aconteceu nada daquilo que prometeram, porque na verdade eles frustram as pessoas. E Pedro usa aqui algumas metáforas. Eles são como fontes sem água. Imagine, você está com sede e você sabe onde tem uma fonte, mas quando você chega lá, a fonte está seca. Falsos mestres são assim, ou seja, eles não têm aquilo que prometem, eles mentem, eles lisonjeiam somente para enganar. E na nossa tradução aqui fala como névoa, mas eles são como nuvens. Queridos, eu nasci no Agreste, eu comecei o meu ministério no Agreste. Minha primeira cidade onde fui pastor tem um nome bonito, Águas Belas. Só que não tinha água, coisa nenhuma. A gente estava numa seca enorme, né? E eu vou confessar uma coisa aqui, Laurete sabe disso, né? Depois de passar vários meses sem chuva, sem água, a gente comprando água daqueles carroceiros, a água não tinha boa qualidade. Eu era solteiro ainda, viu? Eu não me contive. Quando choveu, eu tomei um banho na chuva, de roupa e tudo. Ô banho bom, que alegria, não é?
e tinha um problema lá em Águas Belas, por conta da terra indígena, há uma limitação, e havia uma barragem, pequena barragem. Então o que acontecia? Quando vinha muita chuva, a barragem ficava cheia, mas as tubulações ficavam obstruídas com areia, com resíduos, né? Então estava cheio e não tinha água, imagine. Mas você sabe da frustração que é você abrir uma torneira e não ter água, abrir o chuveiro e não ter água. O que Pedro está fazendo aqui, a comparação, falando aqui do lavrador, que ele preparou a terra, ele lançou a semente, e ele fica aguardando as primeiras chuvas e as últimas chuvas. E então e você sabe disso, quem morou no Agreste, quem morou no sertão também, quando você planta lá o feijão, o milho, e você está aguardando e vem aquela nuvem, e você diz, vai chover. Aí daqui a pouco o vento vem e leva a nuvem, né? E não choveu nada. O que Pedro está dizendo aqui é que esses falsos mestres são assim. Eles são como nuvens que não derramam água. O falso ensinamento, ele pode entreter durante algum tempo, mas ilude, engana, frustra. Eles frustram. O falso evangelho engana. E as pessoas já estão cansadas desse evangelho falso, desse chamado evangelho da prosperidade. Outra coisa, verso 18, a primeira parte diz que eles colocam-se acima dos outros. Sua mensagem era arrogante. Por que arrogante? Porque contradizia o ensinamento de Cristo, dos seus apóstolos, o ensinamento da igreja. Sua mensagem, além de arrogante, era também fútil. Porque qualquer que a seguisse se encontraria finalmente sendo escravo. O modelo bíblico é bem diferente. O modelo bíblico fala de uma liderança serva. Queridos, esses falsos mestres, eles são intocáveis. Ninguém pode falar contra eles. E eles citam a Bíblia até fora do contexto. Não se levante contra o ungido de Deus. Eles interpretam erroneamente o texto bíblico, e você não pode questioná-los. Na igreja do Senhor Jesus, a liderança é uma liderança serva. Na igreja do Senhor Jesus não há hierarquia. Na igreja do Senhor há dons e funções diferentes, ministérios diferentes, mas na igreja do Senhor Jesus não há hierarquia. Todos somos irmãos e todos somos servos, e nós devemos aprender uns com os outros. A Bíblia fala sobre essa mutualidade: instruí-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente, consolai-vos uns aos outros. Uma liderança serva. E o que o texto diz aqui é que eles enganam as pessoas e eles afastam as pessoas de Deus. Pedro usa aqui a palavra, eles engodam. A ideia dessa palavra é de uma isca, de um anzol. Você que gosta de pescaria, né? Você quer pegar o peixe. O que é uma isca, se não um instrumento para enganar o peixe, né? É assim que eles fazem. Eles lançam a isca e eles têm pescado muitas pessoas, infelizmente. Estão atraindo pessoas que estão lutando para fugir do erro. No entanto, o que esses falsos mestres fazem? Eles afastam as pessoas de Deus. Verso 19, já caminhando para o fim. Eles prometem liberdade, eles falam sobre liberdade, mas eles nem poderiam prometer liberdade, porque eles mesmos são escravos. Como prometer liberdade? E concluindo, queridos, o verso 20 fala do juízo inevitável. Versos 20 e 21, escute bem que eu vou falar com temor e tremor. Se você se afastar da verdade depois de ter conhecido a verdade, diz o texto, seu estado é pior do que antes de ter conhecido a verdade. Que aplicações podemos fazer aqui rapidamente? Em primeiro lugar, a verdade de Deus precisa ser lembrada, relembrada, enfatizada, reenfatizada. A Bíblia fala sobre inculcar.
falando sobre os pais com relação aos filhos, inculcar, é gravar pela repetição. Assim na igreja também. A verdade tem que ser dita e dita outra vez, ensinada outra vez. O ministério do ensino é tão fundamental na igreja. Segundo, quero enfatizar a necessidade do crescimento espiritual. Nós precisamos crescer no conhecimento das verdades cristãs e precisamos, pela graça de Deus, crescer nas virtudes cristãs. E nós temos aqui nas Escrituras Sagradas essa instrução. Terceiro, a necessidade de apego à palavra fiel. Oh, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de podermos dizer de coração como o salmista, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Em quarto lugar, a necessidade de vigilância. Fiquem atentos. Coloquem à prova, 1 de João 4, coloquem à prova os espíritos para ver se procedem de Deus. Não se iludam com eloquentes que falam do nome de Jesus e falam bonito e coisas assim. Confiram Escritura com Escritura. A coerência no Evangelho, a unidade nas Escrituras Sagradas. Interprete a Escritura com a Escritura. Vigilância. É a atitude dos irmãos de Bereia. Quinto lugar, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, tanto mais que o dia se aproxima. Sexto lugar, queridos, não existem novas revelações. A revelação de Deus está escrita aqui na Escritura Sagrada. Não que Deus não tenha liberdade de poder para fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é soberano. Mas havendo Deus outrora falado, muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nós temos a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, Palavra de Deus. Nós cremos na sua inspiração, na sua autoridade, na sua inerrância, nos seus originais. Nós cremos na suficiência das Escrituras Sagradas. Deus nos fala pela sua palavra. E, em último lugar, queria recomendar a leitura da pastoral do nosso boletim. Eu sei que vários de vocês já leram e eu quero recomendar, e eu queria pedir licença aqui, pastor Augusto, para ler a parte final da pastoral. Toda ela é importante, está falando sobre o que aconteceu no Asbury College. E na parte final ele diz assim, eu quero chamar a atenção para finalzinho. Para alguns, o que aconteceu em Asbury é o que chamam de catarse coletiva, termo usado para descrever o processo de compartilhamento de emoções entre um grupo de pessoas. Durante a catarse coletiva, as pessoas se conectam emocionalmente, compartilham sentimentos, pensamentos e experiências. Esta conexão emocional pode ajudar e criar um senso de comunidade e união entre as pessoas, ou seja, mero emocionalismo. Penso diferente. A reconciliação com Deus e com o próximo, a consciência de perdão de pecados e a renovação da fé em Cristo produzem leveza da alma, sensação de paz e pureza, experiências que podem ser chamadas, que não podem ser, experiências que podem ser chamadas de catarse. Eu não diria que o que aconteceu em Asbury foi uma catarse coletiva, mas um possível movimento espiritual de reconciliação com Deus e com o próximo. Já os efeitos emocionais disso podem ser identificados como uma catarse no entendimento contemporâneo da palavra. E agora, ouça essa palavra. Tenho orado por avivamento espiritual na Igreja de Cristo no Brasil. Tenho orado para que o Senhor levante crentes cheios do Espírito Santo, que proclamem o genuíno Evangelho
e exaltem ao Senhor Jesus. Sei que essa também é a oração de muitos irmãos em Cristo. Queira Deus ouvir o nosso rogo. Essa é a última palavra. Oremos por um avivamento legítimo, queridos, para a glória de Deus. Amém.